João Fonseca só volta às quadras no dia 23 de abril com o início do Masters 1000 de Madrid, já no Saibro, começando a gira de Saibro aí, e o João tirou uns dias de folga e vai voltar aos treinamentos aí, mas praticamente um mês fora dos torneios. É claro, tá todo mundo ansioso para voltar a ver o João jogar, mas a gente vai explicar nesse vídeo o que traz de positivo essa parada do João e o que ela pode impactar no ranking dele, que todos nós sabemos é uma coisa de curto prazo. O João e sua equipe não se preocupam muito com a questão de ranking agora, né? Uma questão que eles miram mais somente para longo prazo, estão preocupados mesmo na formação do João, na experiência e tudo mais, mas é importante a gente saber ali se o João tem pontos a defender, como ele foi nessas semanas ali de 2024, então o que ele tem de ponto para defender, quais são os torneios que ele não vai participar, tem torneio grande aí sim, e qual que será o impacto final no ranking dele, né? Ao final das 3 semanas lá pro dia 20 de abril, que ranking mais ou menos que o João vai estar. Então muitos detalhes aqui nesse vídeo, aqui no auge das quadras, e vamos lá direto para a tela do meu computador. Para quem não sabe como é que funciona o ranking, é claro, ele tem algumas complexidades, mas explicando de forma bem básica, o ranking, ele funciona nas últimas 52 semanas. Então ele pega o último ano ali do atleta, né, as últimas 52 semanas, e se o atleta tem pontos a defender naquela semana em específico, ele já entra na semana do ano seguinte, né, na mesma semana do ano seguinte, negativo nesses pontos, ou seja, ele tem que defender os pontos conquistados na mesma semana do ano anterior. Então, por exemplo, na semana de 31 de março a 6 de abril de 2024, o João não disputou nenhum torneio. Então ele não tem pontos a defender. Então essa semana que ele vai ficar de fora, que é a próxima agora, a partir de segunda até o outro domingo, o João não vai perder pontos no ranking, porque ele não disputou nenhum torneio. E quais são os torneios que ele tem essa semana, que ele teria, né, para disputar essa semana? Somente ATPs 250. Né? Vocês que estão mais familiarizados com o tênis já sabem como funciona, mas para quem é novo, o ATP 250, ele é o ATP que distribui menos pontos para o campeão. Então são aqueles torneios, né, de primeiro nível, nível ATP, mas com menos pontuação, 250. Então você tem o ATP 500, você tem o Masters 1000, que foi o caso de Indian Wells e Miami, e você tem os grandes slams, né, que são 4. Então, cada Grand Slam distribui 2.000 pontos para o campeão. Então, essa semana, de 31 de março a 6 de abril, só teremos aí 3 ATP 250. Em Houston, nos Estados Unidos, em Marrakech, Marrocos, e em Bucareste, Romênia. Todos eles no Saibro Outdoor, ou seja, Saibro aberto. Aliás, a gira de Saibro agora, praticamente todos os torneios vão ser em Saibro, os mais importantes, claro. O João disputou esse mesmo ATP de Bucareste em 2024, mas não foi nessa semana em específico, foi na semana seguinte. Então, também uma dúvida que gera no pessoal, o jogador não tem a defender os pontos que ele conquistou naquele torneio. Ele tem que defender os pontos que ele conquistou naquela semana. Então, mesmo que o torneio seja em semanas diferentes, então, no caso, o João não tem que defender ainda a campanha de Bucareste. A gente vai mostrar em detalhes como é que ele foi no ano passado em Bucareste. Na semana seguinte, ou seja, de 6 de abril a 13 de abril, é quando o João tem que defender os seus primeiros pontos aí, e ele não vai defender porque ele vai ficar de fora. Inclusive, no planejamento inicial, lá no início do ano, dizia-se que o João poderia jogar Marrakech, que seria na semana passada, mas é óbvio, muita coisa muda. Na semana passada não, né? Na semana, a próxima semana, no slide passado. Mas, claro, muita coisa muda, né? Depende do desempenho, até onde o tenista avança. Então, o João abriu mão aí de disputar qualquer torneio durante 3 semanas. E nessa semana, de 6 de abril a 13 de abril, ele tem 14 pontos a defender do Challenger de Madrid em 2024. Em 2024, você pode ver ali que tem ali 16 avos de final, oitavas de final e quartas de final. O João era 292 do ranking na ATP. E agora até fica já a primeira reflexão pra gente, né? Olha quanto o João evoluiu em um ano. Ele saiu de 292 ali naquela semana, de 6 de abril, para 60, agora 58, 60. Então é uma evolução absurda. Ele enfrentou na primeira rodada ali o Andreossi, o argentino, ganhou em 2-1, somou 7 pontos no ranking. Nas oitavas de final, ele enfrentou o francês, o Maillot, e ganhou novamente mais 7 pontos. E aí ele foi perder nas quartas de final para o Ried, o suíço, por 2-0. Com isso, o João somou 14 pontos nessa semana
de 2024. Qual torneio que vai ter nessa semana de 6 a 13 de abril que o João não vai participar? E aí o primeiro torneio grande que ele perde, eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Que ele deixa de jogar, que é o ATP Masters 1000 de Monte Carlo, que é super conhecido também, é um dos Masters, né? A gente não tem tantos torneios assim no ano, é um torneio importante no Saibro também, né? Quadralento e tudo mais. Então, o João, obviamente, não vai disputar, ele não vai defender esses 14 pontos e também não pode somar pontos, né? Porque se ele jogasse o Masters 1000 aí, de Monte Carlo, ele poderia avançar e ir somando pontos. Então, é uma semana importante aí, falando em ranking, tá? Estamos aqui só falando, por enquanto, de ranking. No final, eu vou dar a minha opinião sobre essa parada do João, se eu julgo ela como correta ou não. E aí, a terceira semana que ele vai ficar parado, que é a próxima, é de 14 a 20 de abril. Nessa mesma semana, em 2024, foi quando ele disputou Bucareste. Lembra que Bucareste vai ser de 6 a 13, que eu falei? É 6 a 13? Deixa eu só confirmar aqui pra gente não se confundir. Aí, na verdade, é de 31 de março a 6 de abril vai ter o torneio de Bucareste. Esse mesmo torneio ele disputou no ano passado, mas foi referente a essa semana aqui, para esse ano, né? Então esse ano vai ser de 14 de abril a 20 de abril. A defesa de pontos dele em relacionado a Bucareste. E ele foi muito bem lá e era um ATP, com isso ele somou 50 pontos. Então ele ganhou na primeira rodada do Lorenzo Sonego, aquele mesmo que o eliminou no Australian Open, 2-0. Nas oitavas ele bateu o Radu Albot, tenista da casa, experiente também, somou mais 25, ele foi perder pro Tabilo, número 41 do ranking na época. Então esses rankings que vocês estão vendo são os rankings da época, né? Sonego 51, Albot 139, Tabilo 41. Com essa campanha em Bucareste, ele somou 50 pontos. E ele também não vai jogar essa semana, ou seja, ele também não vai defender esses 50 pontos. Que torneios que a gente tem nessa semana de 14 a 20 que o João não vai disputar? 2 ATPs 500. Barcelona, na Espanha, e Munique, na Alemanha. Então o João também abre mão desses dois torneios. Então, se a gente for somar esses 50 pontos aqui com os 14 pontos da semana anterior, ele tem a defender 64 pontos, ou seja, ele vai cair no ranking 64 pontos. Então, para a gente ter mais ou menos uma projeção, a gente tem que pegar a pontuação dele, tirar esses 64 e, obviamente, a gente não tem como saber porque tem os outros tenistas, né? Os outros tenistas vão estar jogando ou não, então isso vai afetar na pontuação. E a gente fez mais ou menos aqui um cálculo para onde o João vai no ranking antes do ATP Masters 1000 aí de Madrid. Mas antes, pessoal, pedir a sua inscrição, eu vou deixar aqui o botãozinho vermelho, ó, inscreva-se no canal, 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos, vocês podem ver aí nos vídeos anteriores, a gente produz bastante conteúdo, não só em relação aos jogos que estão acontecendo, mas em relação ao tênis como um todo, então se você gosta do nosso conteúdo, ou se você está chegando agora, se inscreva aí que vale muito a pena, a gente produz bastante conteúdo de tênis. E vamos lá direto aqui pro ranking. O que acontece? O João, perdendo esses 64 pontos que ele vai perder, ele vai cair da sua pontuação para 897. Considerando o live ranking atual, ele cairia da posição de 59, que é a posição que ele está hoje, para 64, ou seja, um impacto mínimo. É óbvio, como eu disse, né, são torneios que ele vai abrir mão de disputar, consequentemente outros tenistas vão disputar e podem somar pontos. Então pode ser que ele perca mais algumas posições. Qual que é a minha projeção? Acredito que ele fique top 70. Acredito que ele não caia muito a partir de 70, nada que impacte aí muito no curto prazo, principalmente na relação de chaveamento e entrada em torneios. Agora, dando a minha opinião técnica dessa parada, e aí é um ponto que eu queria ressaltar, a equipe do João, eles estão muito focados na maturidade, na experiência, no desenvolvimento do atleta. Então eles não estão preocupados em ranking, né? Você vê muitos tenistas jogando, passou uma ponta e joga challenger e tal. O João, ele foi diferente, né? Ele fez uma transição buscando a experiência. Então, por exemplo, ano passado ele jogou grama, ele jogou quadra dura indoor, né? Então, onde ele poderia estar jogando saibro e ganhando mais pontos, eles não se preocuparam com isso. E essa parada do João, ela tem um aspecto físico e também tem um aspecto mental. O João é um dos tenistas que mais jogou em 2025, ele precisa realmente desse descanso, o corpo dele tá pedindo, inclusive ele teve até um desconforto ali na coxa, que ele jogou com a coxa enfaixada desde Phoenix, então ele precisa desse tempo de parada, vai ter os treinamentos, vai fazer a transição para o saibro, então ele vai sair da quadradura para saibro, inclusive o nosso fundo de tela aqui está em saibro, né, agora, porque vamos começar a gira de saibro. Então, ao meu ver, é uma decisão acertada, né? Você pode ver que tem um dos slides aqui,
é o Masters 1000 de Monte Carlo, de 6 a 13. Né? Há quem pense que, poxa, o João poderia descansar essa semana e treinar ali de 6 a 13. Seria uma opção, mas não. Optou o quê? Por que eles optaram por essa parada mais longa? Para também dar uma semana de descanso, pro João ficar com a família, voltar pro Rio de Janeiro, espairecer, né, como a gente fala. E aí, depois ele volta, treina ali mais 2 semanas para entrar voando no Masters 1000 aí de Madrid. Então, ao meu ver, é uma decisão 100% acertada. Aliás, é o que a equipe dele tem feito desde que iniciou a carreira. Então, tô bastante tranquilo quanto a isso. É óbvio que a gente queria ver o João jogar mais, mas é importante esse descanso para ele também, certo? Então, seguimos aqui no canal acompanhando o João Fonseca e todos os outros brasileiros e fazendo novos vídeos a cada dia para você. Oferecimento TLP Select, a maior comunidade em apostas e trading em tênis. Temos aí no comentário fixado 30% de desconto para você que quer conhecer, se especializar mais no tênis. Vale muito a pena. E eu queria mais uma vez deixar para vocês aqui o nosso botão de inscreva-se, que é muito importante que você se inscreva no canal. Estamos chegando aí rumo aos 3.000, tá longe ainda, 2.300, 2.400, mas se Deus quiser, em breve bateremos 3.000, vamos começar a fazer lives aqui no canal. Deixa aí no seu comentário se você gostaria de live, qual é o tema que você gostaria que a gente fizesse em vídeo, que a gente responde todos os comentários. E um abraço especial aos membros aí, o Manuel, o Sidney e o Ronaldo, que são os membros do canal aí, após a gente lançar o clube de membros, acabaram entrando e estão recebendo já conteúdo exclusivo. Tudo isso por um valor simbólico, somente para ajudar o canal e para a gente contribuir aí para o crescimento do tênis. Certo, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Um bom final de semana para todo mundo e tamo junto. Um abraço.